Então, o tema da nossa aula hoje é como criar um negócio lucrativo, gratificante e lotar a sua agenda de clientes pagantes. Porque negócios que não faturam morrem e são terapeutas a menos no mundo, né? Então, é importante também a gente olhar o nosso empreendimento como um negócio. Lógico, todas nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, a gente quer ajudar as pessoas, né? A gente sente prazer em ajudar as pessoas, em colocar a nossa ferramenta, o nosso conhecimento a serviço. Mas, se a gente não ganha, a vida vai chamar a gente, né? Os boletos vão chamar a gente para fazer outras coisas. E aí a gente vai dispersar a nossa energia. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, para a gente começar. A princípio, a gente começou falando só com psicólogas, porque eu tenho psicólogas aqui, 3 psicólogas aqui me assistindo ao vivo. Mas, hoje em dia, não só as psicólogas trabalham com pessoas, né? Outras pessoas podem ajudar pessoas. A diferença é que os terapeutas, eles se intitulam como terapeutas, e os psicólogos não, para atuar com terapias específicas, só sendo psicólogo, só tendo um CRP, e essa é a diferença, né? Tem um conselho que rege a atuação dos psicólogos, mas, enfim, a metodologia para a gente vender os nossos serviços e fazer o nosso marketing, o nosso branding, ela segue a mesma linha. Então, essa aula, ela serve para psicólogos, terapeutas e coaches. E aqui eu vou começar por essa falha que eu cometi no começo, muitas vezes, e que eu percebi que os meus colegas ali de profissão cometiam também. Que é, qual que é a maior falha hoje dos profissionais de desenvolvimento humano? Por que os negócios fecham? Porque, no geral, a gente vai fazer formações técnicas para que a gente aprimore a nossa capacidade de entrega. Então, a gente vai fazer uma especialização nova, a gente vai fazer uma terapia nova que ninguém conhece, a gente quer entender mais, quer saber mais, ou a gente acha que falta ainda um certificado, então, falta mais um cursinho para a gente ficar pronto. E o que acontece? Essas formações, elas têm por obrigação entregar a ferramenta, como você vai lidar com pessoas, mas elas não têm o compromisso de te ensinar a vender as suas sessões, a te ensinar uma estratégia de marketing, a explicar como que você vai precificar os seus produtos. Então, geralmente, eles dão uma pincelada nessa parte, e os profissionais de desenvolvimento humano vão para o mercado ainda sem saber como vender, com uma ferramenta incrível nas mãos, com muita vontade de ajudar, mas nessa muitos se frustram, porque não conseguem ali ter uma agenda de clientes que paguem e que comportem manter o negócio, ou eles desistem de empreender e vão para o emprego CLT, ou eles nem saem do CLT, ficam ali tentando transicionar, mas como o negócio no desenvolvimento humano, né, as terapias não dão retorno financeiro, eles acabam desistindo. Então, isso é o maior ponto, por isso que os profissionais de desenvolvimento humano acabam desistindo aí dos seus negócios muitas vezes. Eu coloquei um pouco do meu currículo aqui, mas, na verdade, o que me importa mais hoje, que eu percebi, assim, que fez uma grande diferença na minha atuação como profissional, foi estudar sobre marketing e vendas, voltadas para o meu cliente ideal. Eu trabalho com carreira feminina, então eu sou especialista em carreira feminina, até pelas minhas dores aí que aconteceram ao longo da minha vida. Tive um burnout, falei que nunca mais pisava numa empresa corporativa, numa iniciativa privada, justamente por conta dessa questão que eu tive com a saúde mental, de sobrecarga, e fui estudar para concurso. Depois de muito ralar, passei no concurso, foi isso que me satisfez no momento, a segurança que eu precisava, para eu conseguir manter a minha carreira, conciliar com a maternidade, conciliar com as coisas que eu queria fazer para mim, com os meus cuidados pessoais, então foi esse o caminho que eu escolhi. E depois de um tempo, isso passou a não fazer
a não me preencher por completo. Então, eu voltei para a área de desenvolvimento humano, voltei para a área de RH, que é onde a minha experiência é maior, só que agora, em 2019, quando eu fiz essa segunda transição para voltar a trabalhar com pessoas, eu não queria mais uma empresa, eu queria algo meu, empreender um negócio meu, onde eu pudesse fazer as coisas do meu jeito, com autonomia, onde eu pudesse sentir de fato que eu estava ali trazendo alguma transformação para as pessoas, e não mais para as empresas, como eu tinha feito. Então, fiz uma formação em coaching também, aqui no Brasil, fiz uma especialização em comportamento humano, então fui estudar análise comportamental, sabotadores, e aí cheguei em casa, né, com os meus milhares de certificados e não vendia nada. E aí, nessa de não vender absolutamente nada, eu comecei a pensar, será que é esse mesmo meu caminho? Será que eu não deveria, sei lá, estudar para um concurso melhor e passar em outra coisa e largar isso de mão? Ou, de repente, buscar uma empresa e voltar a ser funcionária? Enfim, até que por essa dor, movida por essa dor, eu falei, eu vou primeiro destrinchar tudo que eu puder para eu ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, que é transformar a vida das pessoas, transformar a carreira delas. E se não der certo, aí eu vou buscar uma outra alternativa. E até quando eu falo de carreira, carreira não foi a minha primeira escolha, porque como eu fiz um curso geral de life coaching, eu descobri que a gente pode ajudar as pessoas em vários segmentos da vida. Então, eu fiz atendimentos pro bono, né, que são aqueles atendimentos que você faz e não tem retorno financeiro, você não cobra, né, pro bono. E eu percebia que, assim, poxa, eu gero transformação em relacionamento, a pessoa tem transformação também na maternidade, então poderia ser educação parental, na carreira, na saúde, nas finanças, em tudo. E aí eu abri demais, falei, eu vou atender todos, porque eu posso ajudar todas as pessoas. E aí as pessoas não se identificavam com o que eu falava, porque quando a gente vai buscar clientes, o que é importante é que as pessoas se identifiquem e te vejam como autoridade naquele nicho. E aí, estudando sobre marketing e vendas, o que eu descobri? Que há uma estratégia para que as pessoas te vejam como autoridade, para que você aborde as pessoas do seu networking e até para que você use as redes sociais de uma maneira que aquilo atraia as pessoas que você quer atender. Então, eu coloquei aqui algumas fotos de palestras que eu fui, vou contar um pouquinho para vocês sobre essa daqui que foi do Rio. Em todas vocês vão me ver com a mesma jaqueta, mas são dias diferentes, tá, gente? Porque essa é minha jaqueta da sorte, essa branca. Então, por isso que eu coloco ela. Essa palestra no Rio, inclusive, ela foi em março desse ano, e eu ganhei um prêmio lá pela minha recorrência de faturamento. Então, uns 6 meses anteriores a março, eu tinha conseguido uma recorrência que, na época, para mim foi um grande reconhecimento, de R$ 7.000 por mês, só com os meus atendimentos individuais. Então, foi uma grande conquista para mim, essa virada de chave que eu tive quando eu comecei a estudar marketing e vendas, à beira de desistir de tudo. Por isso que é um conhecimento que eu gosto de transmitir, porque salva negócios, salva terapeutas de desistirem aí do que eles querem fazer. E o que eu descobri? Nos meus estudos, nas coisas que eu pesquisei, nos cursos que eu fiz sobre marketing e vendas. Que para a gente ter recorrência de faturamento, para a gente conseguir os nossos primeiros clientes, a gente tem que seguir esses 4 pilares. O primeiro é a estruturação do negócio, porque sem ele a gente fica igual a barata tonta, não sabe para onde vai. O segundo, explorar o nosso território offline. O que é esse território offline? Imagina que assim, você tem os seus amigos, você tem sua família, você tem a sua rede, você tem conhecidos, e muitas vezes a pessoa que precisa do seu serviço é aquela pessoa que é mãe do amigo do seu filho, ou que ela está ali e você já teve um contato com ela, mas você ainda não explicou o que você faz, então vocês ficam na superficialidade do relacionamento ali,
mas não se aprofunda para dizer o que cada um faz. E quando a gente fala o que a gente faz, quando a gente se apropria e explica qual que é o nosso trabalho, por que que a gente faz aquele trabalho, e se põe à disposição do outro para ajudá-lo, isso atrai clientes para a gente. E esses clientes já estão perto de nós. Quando a gente utiliza esse recurso, né, quando a gente começa a olhar esse território offline, as pessoas que estão perto da gente, como os nossos potenciais clientes, o nosso faturamento aumenta, por consequência, a nossa autoconfiança também, porque a gente começa a ver que o problema não é com a gente, não é com a ferramenta que a gente entrega, é muito mais uma questão de mostrar. Se as pessoas não veem ou não sabem o que você faz, elas não vão comprar de você. E as redes sociais? Lógico, rede social é alcance. Então, depois que você tem um negócio estruturado, que você se apropriou da sua jornada, da sua história, que você explica com clareza o que você faz, você leva isso para o mundo, para o digital. Então, através das redes sociais, a gente alcança mais pessoas. Então, a gente pode fazer com que alguém que está na China, nos Estados Unidos, na Dinamarca, eu atendi clientes na Dinamarca, na Alemanha, na África do Sul, brasileiros falando português. A única barreira se torna a língua, quando você não fala outra língua. Se você fala também, você acabou com as barreiras. Então, é uma mágica, usar isso da forma certa. A questão das redes sociais tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você. Então, você precisa mostrar quem você é para que elas se conectem com o seu jeito, através da sua autenticidade. Você traz clientes que tenham a ver com o que você oferece. Então, as pessoas elas vão se conectar com você, independente de ter 15 pessoas fazendo a mesma coisa. 15 é pouco, né? Tem milhares de pessoas fazendo a mesma coisa. Mas só você entrega do jeito que você entrega. Então, mostrar esses diferenciais é importante nas redes sociais. E eu coloquei aqui palestras, porque foi algo que eu não sabia que poderia gerar o retorno que gera. E por mais que você faça palestras gratuitas, através das palestras, você consegue aumentar a sua autoridade, porque você sobe num palco ou usa o Zoom de forma rápida aqui, como eu estou fazendo, e aí com isso as pessoas vão ter acesso a um conhecimento que você ainda não distribuiu. E quando a gente fala em palestras corporativas, a gente pode abordar essas empresas onde conhecidos nossos trabalham, empresas que a gente já trabalhou, que a gente conhece, oferecer palestras de forma gratuita até, mas como uma oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho e também da gente gerar autoridade para a gente. Sem contar que é um baita treino, né? Porque é treino de palco. Você vai uma vez, aí você ainda não sabe direito quanto tempo você fica em cada assunto, quais dinâmicas vão envolver, quais assuntos que as pessoas vão perguntar mais. Na segunda vez já é diferente, e isso vai tornando a sua palestra comercializável, pronta para você vender ela para o meio corporativo também. Isso não só para psicólogos, porque qualquer assunto que a gente domine e que ele possa ser transformado em conteúdo, vira uma palestra. O objetivo da palestra, ou de uma live, ou de uma aula que você faça gravada, é justamente transmitir um conteúdo que você aprendeu e que você está ali com a sua didática explicando para alguém. Então, vamos para a estratégia. Estratégia é a estrutura do negócio. Então, imagina que você tem ali uma casa, e essa casa, ela precisa de parede, ela precisa de janela, ela precisa de telhado, né? Ela precisa das coisas que compõem ela. Não adianta a gente sair colocando isso filme na janela se a gente não tem telhado. Então, primeiro a gente cuida dessa estrutura. O que é essa estrutura? É descobrir o nicho, para quem que eu vou vender, quem que é o meu cliente ideal. Porque quando eu descubro quem que é o meu cliente ideal, eu vou direto nele, eu vou conhecê-lo, eu vou saber qual conteúdo eu vou produzir, eu vou conseguir entender a dor dele e os desejos dele, mesmo porque, na maioria das vezes, o nosso cliente ideal, ele é a gente transformado.
ou um cliente nosso que a gente gerou muita transformação. Então, explicando isso, hoje eu sou especialista em carreira feminina. Por quê? Porque eu já passei por situações na minha carreira que me causaram uma dor e eu fui buscar ajuda através de cursos, através de ferramentas para superar essa dor. E aí, com essas ferramentas, com esses cursos e com a minha experiência, eu ajudo outras pessoas a fazerem o mesmo. Só que o que acontece? À medida em que a gente vai evoluindo nos nossos atendimentos, na nossa carreira, a gente se desvincula de quem a gente era lá atrás. Então, hoje, eu não lembro tanto das dores que a Laís, de 10 anos atrás, tinha com relação à carreira. Mas o meu cliente ideal, ele está justamente nesse ponto, que é o ponto A, né? Então, ele está ali, parado, estagnado, com problemas, e é dali que eu preciso tirar ele. Para gerar conexão, eu preciso entender a dor dele, criar conteúdo que desperte a consciência dele para o que ele está vivendo e para que ele descubra que há uma forma dele sair. Então, também é importante eu mostrar hoje, eu como ponto B, que sou meu cliente transformado. E nessa parte de entender o cliente e de saber o que a gente oferece para ele, até para a gente construir a nossa esteira de produtos, a gente precisa de pesquisa. E assim, quando eu falo pesquisa, gente, é uma coisa simples, pode ser um Google Forms, onde você passa para as pessoas e elas vão te rememorar tudo que você já viveu, para que você possa se identificar de novo, voltar lá, lembrar das coisas e fazer um conteúdo mais estratégico direcionado para esses clientes. Estrutura também a precificação, saber o quanto você vai cobrar, como você vai cobrar, porque dependendo da forma como você aborda o seu cliente, você, ao invés de criar uma recorrência, ao invés de mantê-lo sempre seu cliente, você tira ele da lista. Então, se você vende sessões avulsas, toda vez que você vai vender um produto, você precisa ir renovar com esse cliente. E aí, quando você vai renovar, é uma nova barreira, uma nova objeção que ele traz. Então, se você montar um pacote de sessões e vender o pacote de sessões parcelado, é uma das estratégias para que você mantenha o cliente por mais tempo com você e para que você consiga gerar transformação. Porque ninguém gera transformação em uma hora. Tem terapias que sim, mas é algo mais assim, é mais raro, vamos colocar desse jeito, né? Normalmente, para você transformar uma grande dor, você precisa de no mínimo 3 sessões. E se você vende isso para o seu cliente, até o alinhamento de expectativas dele fica melhor, né? Estratégia de branding também, não é só pensar no negócio hoje, então tenho faturamento hoje, mas como que eu posso fazer para manter o meu negócio de uma forma sustentável? Como que eu posso fazer uma estratégia de médio, longo prazo, aonde eu vou crescendo a minha autoridade, aonde eu vou, à medida em que eu cresço minha autoridade, a minha precificação, o meu tempo também aumenta de valor. Então, a estrutura, a estratégia, ela envolve tudo isso, envolve a validação da esteira de produtos, envolve a estratégia de vendas, envolve a estratégia do negócio em si, começando pelos atendimentos individuais, geralmente, mas passando pelos atendimentos em grupo, escalando esses atendimentos para o digital através de infoprodutos, por exemplo. Então, pensar a estratégia do negócio envolve do comecinho, passando pelo meio, até pensar no seu negócio, em quanto de faturamento você quer ter daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E sobre as ferramentas, lá no início eu falei, né, que a gente vai, estuda, se certifica. Para o nosso cliente, ele quer o resultado da sua transformação. Ele não está interessado em saber as peculiaridades da ferramenta que você aplica. Normalmente, esse cliente, ele chega com uma dor, ele vê você como uma pessoa que superou aquela dor, e ele sabe que você faz alguma coisa. Agora, um engano muito comum que os terapeutas, os coaches, os psicólogos cometem é focar muito na ferramenta, então explicar em linguagem técnica o que ele vai fazer, ou como ele vai fazer, ou para que serve a ferramenta, e se desvinculam da transformação, que é justamente o que a pessoa leiga, que é o seu cliente ideal,
precisa. Então, às vezes ele tem uma dor, ou ele tem um desejo de chegar em algum lugar, e o seu papel como profissional é conscientizar ele de onde ele está e de onde ele pode chegar. E mostrar para ele que há um caminho. Esse caminho, à medida que você vai fazendo essa entrega para ele, depois que ele já é o seu cliente, você pode ir explicando mais tecnicamente. Agora, se você foca só na ferramenta, isso não vai gerar conexão, porque muitas vezes esse cliente ele é leigo, ele nem conhece exatamente a ferramenta que você está aplicando. Então, eu deixo sempre isso aqui de lembrete para a gente colocar para o nosso cliente qual que é o resultado. Sempre que a gente for falar com o nosso cliente ideal, abordar ou fazer algum conteúdo nas redes sociais, a gente lembrar de falar da dor e do desejo dele, e da transformação, despertar essa consciência de que é possível. Offline, como eu falei lá na frente, lá atrás, né? O offline é você vender para as pessoas, ou falar do seu trabalho para as pessoas que estão perto de você, que já te conhecem, que já passaram pela sua vida e já sabem a qualidade da sua entrega do seu trabalho. Então, toda vez que a gente vai vender nas redes sociais para uma pessoa que é completamente desconhecida, ela passa por alguns estágios, né, que no marketing a gente chama de funis. Então, imagina que uma pessoa que ela nunca te viu na vida, ela está na boca do funil, né? Então, ela está na boca do funil, ela nunca te ouviu. Os conteúdos que você vai fazer são conteúdos de boca de funil, que tem até esse nome, inclusive, onde você vai despertar a consciência dela, você vai dar aquela sacudida para que ela entenda que ela tem uma dor, porque tem muitas pessoas que sofrem, estão vivendo coisas inferiores ao que poderiam estar vivendo, né? Estão se subutilizando na vida, estão tristes, estão infelizes, mas nem sabem, nem têm consciência de que estão nesse estado, e muito menos do porquê. Então, esses conteúdos de boca de funil são para isso. Quando a gente fala do offline, a pessoa já te conhece, então ela chega em você mais rápido, ela não perde tanto tempo até se identificar com você, até te conhecer, até ter certeza de que você é a pessoa que vai ajudar. Então, coloquei aqui, contribuição, para vender até na fila do pão. Se você tem alguém que você sente que precisa do seu trabalho, explica, contribui. Ao contribuir, né, ao contribuir genuinamente, explicando para a pessoa as coisas que você faz e tirando ela, né, aliviando um pouco, dando analgésicos para ela nessa dor, ela vai confiar em você e vai começar a perceber que você é a melhor pessoa para ajudá-la. Então, aproveitem também esse recurso. Comecem a olhar ao redor de vocês quem são as pessoas que seriam seus clientes ideais, que têm a dor que você ajuda a tirar, que podem ser transformadas pela sua metodologia, pela sua ferramenta, e que ainda não sabem que você está ali pronta para ajudá-las. Redes sociais. As redes sociais, elas são uma forma da gente expandir a nossa mensagem, da gente gritar aos quatro ventos aquilo que a gente faz. E isso é maravilhoso, desde que a gente saiba o que a gente está falando. E desde que a gente haja de forma intencional. Por quê? Se você faz conteúdo aleatório, sem cuidar da estrutura, que é o primeiro pilar, sem se apropriar da sua história e explicar exatamente o que você faz, que é o segundo pilar do offline, quando você chega nas redes sociais, você está, assim, ainda insegura. E você transmite essa insegurança ali para o seu seguidor, que está ali te olhando. Então, para a gente poder expandir a mensagem e colocar no mundo de forma escalável o que a gente pensa, a transformação que a gente gera, a gente precisa ter a estrutura e ter a estratégia de comunicar. Então, todo o conteúdo em rede social, ele tem que ser colocado de forma intencional. E aí, tem uma outra dor também, que eu percebo que as minhas mentoradas têm, com relação a vendas, por isso que eu trabalho muito crenças no meu processo, que é assim, eu vou ser chata se eu vender, eu vou ser insistente se eu oferecer para a pessoa o meu produto, o que vão pensar de mim se eu vender, e tudo isso são travas que vão impedindo a gente de colocar no mundo a nossa mensagem. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de stories que eu fiz,
para vocês entenderem um pouco como que a nossa postagem, como que o nosso conteúdo, né, como que a gente pode mostrar a nossa mensagem de uma forma intencional, envolvente, que traga as pessoas para perto da gente, para que elas engajem com a gente, e daí elas se abrem, e aí você pode ter abertura para contribuir. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos dessa semana, que foram os mais recentes que eu peguei aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas, falando de trabalho, né? Então, como eu falo de carreira feminina, eu perguntei, como é que está seu trabalho agora? Como está seu trabalho hoje? Aí, uma seguidora que me seguia já há um tempo, ela comentou, querendo mudar e pensando como. Bingo, esse é meu nicho. Esse é o começo do meu nicho, né? Porque eu trabalho com clareza de carreira para mulheres. Essas mulheres, elas passam pelo meu processo, depois elas bifurcam, né? Então, algumas vão empreender, e eu ajudo nesse comecinho de empreender, e outras vão para a CLT. E aí já é um outro trabalho, elas vão fazer currículo, elas vão para o LinkedIn, eu já encaminho para outro profissional. Mas essa é a minha cliente ideal no comecinho, precisando de clareza. Então, postei e coloquei aqui para ela. O que ela não tinha? Consciência, né? Então, ela descobriu e ela chegou na consciência. Isso daqui, eu tirei, para vocês psicólogas vão entender, eu tirei esses 4 estágios da janela de Johari, que veio na minha cabeça, eu falei, é isso, mas eu vou escrever de uma forma diferente. Para me conectar com ela, porque eu não posso chegar postando a janela de Johari aqui e a pirâmide de Maslow e não dar contexto nenhum, porque ela não sou eu. Ela é uma pessoa que ela ainda não tem não, né? Na verdade, ela pode nunca ter, pode não ser do interesse dela. Ela não precisa saber ferramentas de psicologia, de psiquiatria, ela não precisa saber ferramentas de coaching, ela não precisa saber linguagem técnica. Quem precisa saber é a responsabilidade de traduzir a minha ferramenta para o meu seguidor, para o meu coach, para o meu mentorado, é minha. Então, aqui o que eu fiz? Peguei uma janela de Johari, traduzi e coloquei 4 estágios aqui para ela superar. E fiz um CTA. O que é um CTA? É um call to action, é uma chamada para ação. Aonde eu vou fazer a pessoa tomar alguma ação para ela avançar, para ela evoluir, para ela ir para o próximo estágio. E aqui, quando a gente fala de venda, você olha e fala, foi agressiva essa venda. Mas, se a gente não faz CTAs assertivos, as pessoas não despertam. E a gente perde a oportunidade de fazê-las avançar para um próximo nível. Então, esse CTA, ele é muito importante. Às vezes ele é, assim, agressivão? Mas é com a sacudida que a gente muda. E na vida, ou a gente muda por uma sacudida do bem, como essa da Laís, ou a gente muda pela dor. Eu mudei pela dor, e eu sei que dói. Então, eu uso essas estratégias de venda como uma forma de tirar a pessoa desse lugar para que ela possa evoluir. Se eu penso assim, a venda ela fica até mais leve para mim, porque eu não estou ali para tirar o dinheiro dela, né? Que a gente tem, às vezes, essas crenças vêm na nossa cabeça. Eu não estou sendo uma vendedora existente. Eu estou despertando ela de que ela precisa de ajuda e de que se ela não buscar esse apoio, ela vai ficar lá meses, anos e não vai sair do lugar, porque é o que eu realmente acredito. Aí ela me chamou, continuamos a conversa, e aí, assim, fui perguntando, mas o que tá acontecendo? Ela foi se abrindo e a gente marcou uma sessão. E nessa sessão eu vou oferecer um pacote para ela. Esse outro story eu coloquei aqui, porque eu fiz uma live, e eu quero falar de live intencional também. Tem alguns tipos de live. Uma live intencional, que é uma live mais de sacudida mesmo, eu gosto de fazer com uma chamada para ação dentro da live. O que seria essa chamada para ação dentro da live? É quando você pede para a pessoa fazer uma levantada de mão, né? Você oferece o seu produto ou você diz a transformação que você gera e pergunta se ela quer saber mais. Ela levanta a mão, ela vai falar eu quero, ou alguma outra palavra que você dá um comando, dá um CTA de novo,
e aí com isso ela entra em contato com você. Ou se ela não entra, se ela desperta, se ela demonstra interesse, ela te dá abertura para que você converse com ela depois. Para não ser aquela comunicação assim, né? Que tiro foi esse? Você chega lá e já vai falando com a pessoa, não. Ela demonstrou interesse, ela precisa de ajuda, então você aborda ela no direct, lógico, sempre com o intuito de contribuir. Então, aqui foi uma live que eu fiz para uma comunidade de crocheteiras, que eu nem sabia que existia esse termo, mas existe. Eu fiz uma collab grande, com um perfil grande, dessas crocheteiras, porque a profissional que me convidou, ela sentia que essas pessoas que faziam crochê têm crenças com trabalho, com venda, acho que não pode ganhar dinheiro com negócio, tem várias questões com a carreira, então ela me chamou para falar sobre esse tema. Esse perfil dela é grande, então em uma live vieram para mim 40 seguidoras novas. 40 seguidoras de um nicho que eu não conheço e que eu ainda não entendo a dor delas. Então eu ofereci para elas um teste de sabotadores pelo que ela me falou que essas pessoas tinham de dor. Então, se a dor delas é achar que não é suficiente, achar que é impostora, que não faz bem as coisas, crença com venda, achar que nunca vai conseguir tirar dinheiro do negócio. Então, falei, bom, essas daí precisam investigar os sabotadores. Mandei um teste gratuito de sabotadores para quem dissesse ali que precisaria de ajuda. E a partir daí, eu fui desenrolando conversas. E eu deixei na minha bio também, até para deixar registrado aqui como uma estratégia para vocês, um formulário, que é o meu formulário de pesquisa, que é aquela pesquisa que eu falei lá atrás, porque daquele formulário eu consigo identificar quais são as dores do meu cliente ideal, quais são os desejos do meu cliente ideal e qual que é a energia que ele tem de mudança. Porque não adianta ele ser meu cliente ideal, ele querer ter o desejo de chegar onde eu cheguei, se ele não está preparado, se ele não vai entrar de corpo e alma naquele trabalho para se transformar também. Eu deixo esse formulário na minha bio, e essa seguidora, eu quis destacar ela aqui, porque ela foi na minha bio, ela viu o meu formulário, eu não cheguei a anunciar que eu estava com o formulário lá, mas ela viu e ela foi lá, preencheu para fazer a sessão clareza comigo, que é uma vaga que eu preencho por semana, em média uma vaga por semana. Então, assim, para vocês usarem, né, essa estratégia de live de forma intencional e estratégica. Além de tirar conteúdos das lives, também aproveitar para oferecer o seu trabalho por lá e entender um pouco, né, contribuir, poder ajudar um pouco as pessoas que estão ali assistindo. E isso gera venda também. Ah, e o CRP. Então, agora eu vou fazer um parênteses, porque essa parte é só para as psicólogas. O CRP, ele é o Conselho Regional de Psicologia, e o que que acontece? Como todo conselho, ele coloca ali, né, todos os prós, o que pode e o que não pode, as regras. E às vezes, o que que eu percebo? Que as psicólogas ficam um pouco travadas com o que pode e o que não pode, então eu fui pesquisar melhor o que pode e o que não pode. E, na verdade, assim, não é nada uau. O que que a gente não pode? Primeiro, se você é psicóloga, acho que cabe colocar essa diferença. Você pode ser psicóloga e não estar atuando como psicóloga. Você é uma terapeuta. A partir do momento que você coloca o seu nome e o seu número de CRP, você é uma psicóloga se atuando como psicóloga ali no Instagram. E aí você passa a ter que obedecer às regras do CRP. Mas as regras do CRP não são nenhum absurdo. Por que que o Conselho criou essas regras de monitorar, vamos dizer, regular as redes sociais? Porque tem gente muito sem noção em todos os mercados, inclusive na psicologia. E se eles não colocam isso, eles denigrem a própria imagem dos psicólogos. Então, eu vou deixar essa tela gravada aqui para vocês depois lerem, mas não tem nada assim, uau. Enfim, o psicólogo tem que zelar pela imagem, divulgar o nome completo, que acho que é normal, né? Não pode fazer promoção assim, compre sua saúde mental por 3 vezes de R$ 300.
eu coloquei aqui, não usar a palavra cura ou milagre, isso não é nem do CRP, isso é do Instagram. No Instagram, se você fizer um anúncio ou patrocinar um post que tenha cura ou milagre, ele vai bloquear o seu post e vai banir a sua conta. E acho justo, né, gente? Porque passa a ser uma forma de manipulação. Se você fala em cura ou milagre e pega uma pessoa desesperada, você está distorcendo um pouco, distorcendo muito, né, o objetivo ali dos tratamentos de saúde mental mesmo. E quem conhece a Márcia Sensitiva, eu vou ter que colocar esse vídeo. Vocês só me falam se o áudio tá ok, tá? Você deseja namorar com o teu chefe que é Ok. casado. Você acha que vai dar certo? Não. Então, esse desejo vai te levar a loucura. E aí você vai abaixar o seu padrão vibratório, vai ser aquela mulher triste, chata, e os encostos vêm. Então, você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! Eu coloquei a Márcia Sensitiva porque ela perdeu o CRP, viu, gente? Mas esse é o videozinho mais light dela. Mas é assim, a linguagem agressiva, enfim, assistam mais memes da Márcia Sensitiva no canal, que vocês vão entender. É só assim, para explicar um pouco do que realmente leva você a perder um CRP por exposição na rede social. E no caso da Márcia, vamos combinar, né? Que ela perdeu o CRP, mas ficou muito mais milionária só com os memes que ela faz na internet. Então, é uma questão de escolhas também, né? Palestras. Vou falar um pouquinho de palestras para você. Vou falar para vocês sobre palestras, porque essa é uma estratégia que ela pode ser muito benéfica e muito prazerosa. Então, no começo a gente tem trava, subir no palco, mas é aquilo, medinho, frio na barriga, você vai fazer o seu conteúdo, vai fazer o seu material de forma certa, e aí depois a sensação que você tem, depois que passa, é maravilhosa, né? É uma sensação de superação. Então, é usar o seu negócio não só como um negócio que ajuda pessoas e para faturar. Além disso, a sua transformação, a sua evolução pessoal, né? Então, quis trazer palestras aqui também, porque foi um divisor de águas para mim começar a fazer palestras e começar a mostrar as coisas que eu aprendi, a mostrar que eu posso ajudar as pessoas e também as empresas através das palestras. Então, para uma palestra ser eficiente, imagina que assim, você já vai sair da sua casa, muitas vezes, você vai para o presencial, você vai dedicar o seu tempo, então você vai separar horas para você fazer material, você vai estudar o assunto que você vai palestrar, você vai ter o próprio tempo ali da palestra que você está fazendo, é gratuita, mas tem que ter uma contrapartida, né? Como tudo na vida. Então, primeiro, mapear os lugares que você vai palestrar, para palestrar de forma estratégica, aonde você percebe que o seu cliente ideal está, gerar um script que seja coerente com o público que você está atendendo. Então, se você mapeou o lugar onde você vai palestrar, mapeou a dor ali daquele cliente que está ali, você vai criar um script que tenha a ver com o que ele sente, com o que ele espera, porque dessa forma que você vai gerar contribuição. Tem que ter um conteúdo que vai gerar uma ação imediata, que vai ajudar o seu cliente que está ali, o seu espectador, a curar alguma coisa específica, a resolver algum problema que ele tenha, tudo que é possível, né, dentro de uma palestra de 1 hora, porque a gente sabe que em 1 hora a gente não ensina tudo, a gente não transforma a vida das pessoas, ainda mais se tiver um palco ali com 100 pessoas, não dá para a gente esperar que a gente vai gerar uma transformação maravilhosa. A gente, lógico, vai dar aquela injeção de ânimo, vai gerar motivação, mas motivação a gente come com arroz e feijão todo dia, né? Porque não adianta você ir numa palestra hoje, você sai, uau, no outro dia você volta para a sua rotina normal. Então, por que eu coloquei aqui? Aprofundar na venda.
Quando você vai fazer uma palestra, o seu conteúdo ele serve para ensinar alguma coisa, para ser analgésico para o seu público e para despertar a consciência de que ele tem como resolver essa dor dele com algum produto que você oferece. Então, já que a gente não ensina tudo de uma hora, você vai oferecer para ele algo que vai ajudá-lo a superar esse problema que você já mapeou lá atrás que ele tinha. Coloquei olho no padre, outro na missa. Por quê? Quando você vai fazer treinamentos corporativos, você tem ali os participantes da sua palestra, que são funcionários da empresa, e tem também a empresa em si, o RH da empresa, o CEO da empresa, às vezes o dono da empresa, se é uma empresa de pequeno, médio porte, que tem as necessidades deles também com relação àquelas pessoas. Então, você pode fazer uma oferta das suas sessões individuais ou dos seus pacotes de atendimento, mas também fazer uma proposta corporativa, um treinamento corporativo, para vender para a empresa também. Então, seria uma forma de você aproveitar ali. E claro, né, enquanto você está palestrando, gera material para você. Pede para alguém tirar foto, para alguém te filmar. E depois isso vai para suas redes sociais, onde você vai contar o que você estava fazendo. E isso vai fazendo parte da sua estratégia de longo prazo, do seu branding, daquela construção que a gente falou no começo, sobre manter o negócio sustentável e durável. Agora eu quero ouvir vocês. Passei aqui o conteúdo, a gente acabou às 19h20, vamos dizer assim, o conteúdo. Eu sei que é muita coisa, mas eu quero ouvir vocês se serviu, se faz algum sentido. Podem falar. Ai, assim, serviu muito para mim. Claro que eu tenho dúvidas ainda. Você falou da parte de palestra, Laís, palestras, e eu tenho a maior facilidade, tá? Lógico que me dá frio na barriga e tal, mas tem muita facilidade em subir no palco, falar com pessoas, falar em público. Não tenho esse problema. O problema é vender. Então, preciso realmente me desenvolver nessa parte de fazer o CTA, tanto nas mídias, porque às vezes me empolgo, vou lá, faço um post já com uma estrutura até assim básica, tá? Mas aí vem a pessoa, me chama. Você acredita que eu tenho aquele medo ainda, insegurança de fazer um CTA? Então, assim, olha só, você já fez o CTA e a pessoa já chegou em você. Então, ela Isso. é isso. Isso, Tá. E aí, a sua dificuldade qual que é? Falar do valor, e vender, né? Não sei se é essa mesma palavra, me vender, né? Porque ali, ou na palestra, ou mesmo na rede social, eu já me vendi, a pessoa se interessou pelo meu trabalho, mas depois eu travo, eu não consigo ir para frente. Falar de valor, falar de preço. Exatamente. Isso é muito comum, né? Não deveria, mas é muito comum. Porque, às vezes, isso envolve a nossa própria autoconfiança, e às vezes são aquelas crenças de venda que a gente tem. Então, passar a ressignificar isso, né? Tem ferramenta para isso, de como você pode ver a sua venda como uma contribuição, onde você transforma a vida da pessoa que está ali no seu ponto A. Imagina que ela está ali sofrendo, se debatendo ali, e você tem a ferramenta, você tem o meio, o caminho e o mapa para ela se transformar e chegar no ponto B. Então, isso é mantra, é para todo dia, vale para todas. Não encarar a venda como, preciso do dinheiro dessa pessoa, ela vai me dar dinheiro. Não é essa a questão. É a contribuição que você gera na vida dela, que faz ela se transformar, que vai para um próximo nível, e que vai aproveitar até a ferramenta que você estudou.
Então, é por isso que às vezes é mais desafiador a gente falar da gente do que da ferramenta. E a gente pode usar isso também. Porque se você estudou, se aprofundou, se especializou, é porque você acredita na ferramenta, não é? Sim. Então, às vezes, se a gente faz essa despersonalização, fica mais fácil de vender. Então, a gente separa a ferramenta e fala, não, isso aqui realmente funciona. Eu estudei, eu fui lá, eu me aprimorei, e isso transforma a vida dessa pessoa. Então, eu vou oferecer para ela, porque ela vai se elevar para um próximo nível. Então, é enxergar a venda como contribuição. É a melhor receita, digamos assim, para a gente destravar. E a prática, né? Então, a venda ela é uma conversa contributiva, onde você está conversando, você está explicando o seu trabalho, onde você olha para você mesmo e vê a transformação que você passou, entende a realidade do outro e oferece o que ele precisa para chegar onde você chegou. Então, vamos dizer assim, é profundo? É mais profundo? É. Tem ferramentas que fazem essa quebra de crenças? Tem. Mas o que a gente pode colocar como algo pontual para ajudar é isso, enxergar sua venda como contribuição. Enxergar você como um instrumento da ferramenta que você está aplicando. Porque isso te desvincula um pouco da entrega, né? E, em paralelo a isso, trabalhar a autoconfiança, olhando para a sua história de superação, porque se você está aqui, se você está ali, no papel de um facilitador, você tem uma história de superação para compartilhar, e olhar também os clientes que você já transformou. Sim. Isso ajuda. Então, essa parte realmente é a mais fácil para mim, de falar a transformação sobre a minha vida, né? Mas eu vou fazer esse mantra, vou me organizar. Sim. Tá bem? Tá. Obrigada. Obrigada. Mônica, quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu acho que você tocou num assunto que é realmente o que falta, né? O que realmente a gente não aprende na faculdade, é o que a gente não aprende em curso nenhum, ou seja, uma pincelada que a gente tem de noção e que a gente não sabe fazer, né? Então, o que me falta hoje, te ouvindo até aqui, essa autoconfiança e começar a fazer o marketing que eu sei que eu preciso, né? Então, assim, eu tenho uma ideia para o meu negócio que é juntar algumas mulheres que moram na cidade onde eu estou, que eu conheço, que eu sei que são brasileiras e que tem, ai, desculpa, e que tem alguns pontos em comum com a minha chegada, mas falta essa, de repente, uma atitude sabotadora, assim, falta essa atitude, né, de ir atrás, de realmente buscar o que eu quero, né, que aí eu entenderia como uma ação de marketing e de vendas também, né, porque de repente isso pode gerar as vendas, como você mostrou aqui, e é um caminho fácil, né, que falta só ação, é marcar, é ver o lugar, é fazer uma pesquisa de temas, enfim, talvez você tenha me deixado mais claro de que, Mônica, tem que fazer, senão você não vai sair do papel, né? E o que eu sinto muito, ainda estou muito na dúvida, é do meu nicho. Talvez eu me vi muito no seu começo, Laís, assim, eu fiz life coach, eu vou atender tudo referente ao life coach de quem vem para cá. Poxa, mas será que eu não tenho que ser mais específica? Será que sendo mais específica eu não consigo atingir, chamar mais atenção? Né? Agora, que tema? Né? Porque a minha vontade é fazer tudo, mas qual o tema, qual o nicho? Eu acho que ser mais específica, talvez. Sobre o nicho, interessante você trazer isso, Mo, porque olha só, a gente escolher um nicho é importante, principalmente na rede social. Por quê? Porque aí a gente vai falar com aquela pessoa daquele assunto. Quanto mais direcionado, melhor. Mas também a gente não casou com o nicho, né? E o que isso significa? Que nesse offline, né, outras pessoas podem chegar
precisando de outras coisas que você pode oferecer, e aí você não vai fechar a porta, você vai atender com as ferramentas que você tem. Então, escolher um nicho e se posicionar no digital, sabendo que, primeiro, você não casou com aquele nicho, você pode mudar. Se você está atendendo uma pessoa e você sente que ela precisa de um outro processo dentro de todas as áreas da vida que você atende, você pode criar algo personalizado e entregar para ela separado também. Então, você pode, por exemplo, fechar um pacote para a pessoa de adaptação no exterior para famílias. Aí você identifica durante as sessões que a mãe tem uma questão pontual com a carreira e você pode ajudar ela. Aí você faz uma sessão separada à parte, ou um pacote separado à parte, focado em carreira para essa pessoa. Faz sentido? Faz. Você diz fechar pacotes por tema. Por tema. Então, se posicionar na rede social, né, para aquele nicho. Então, pode ser, no seu caso, assim, tá lixado já, né, porque é estrangeiro em adaptação. E ali, de repente, segmentar. Quais são os clientes que você atendeu que geraram mais resultado, para você focar nessa área. E o principal, né, que é uma coisa que vale para quando a gente está confuso com relação a nicho. O seu posicionamento digital, ele tem que ser muito tranquilo para você. Ele tem que ser, assim, algo que você realmente tem vontade de falar. Algo que sai do coração. Por quê? O que conecta, né, na rede social, a gente precisa de conexão, da pessoa olhar para você e falar, é essa pessoa. O que conecta é aquilo que você fala com propriedade. É aquilo que você realmente se põe numa situação vulnerável ali, uma dor que parte de você, onde você tem vontade genuína de ajudar. E isso transparece. Então, se você vai na rede social e vê alguém que está meio montado assim, sabe, sendo não autêntico, mas só querendo aproveitar a onda de algo que está vendendo, você percebe. E a gente sente essas coisas. Então, o ideal para escolher nicho é que você, putz, isso daqui eu adoro falar sobre isso. Isso daqui eu falaria de graça por hora se me perguntassem. Por quê? Isso vai tornar a sua produção de conteúdo mais confortável, né? E a gente precisa, porque imagina que você vai fazer isso todos os dias, ou quase todos os dias, ou que você vai fazer uma entrega de uma live, numa palestra. Se for algo que você precisa pensar muito, estudar muito, ou que não é uma dor real que você teve, fica mais difícil. Então, para escolher o nicho é aquilo que é mais leve, mais fácil, mais tranquilo, aquilo que você realmente gosta de falar. Isso é posicionamento digital. Nada impede de você oferecer outras coisas para as pessoas. Por exemplo, você vai fazer uma palestra lá num centro de expatriados. E você acha que a necessidade, ou você fez uma pesquisa, e você acha que a necessidade é outra. Você vai e coloca isso de uma forma separada. Não precisa ser exatamente o que está no seu posicionamento no digital. Lá é posicionamento, aqui é venda. E venda, você pode vender e deve vender todo o seu conhecimento. Porque colocando seu conhecimento a serviço da pessoa, você ajuda ela a sair daquela dor, você evolui e você ajuda o seu negócio. Faz sentido? Ah, faz sentido. Mas é lindo o seu nicho. E tem muita gente precisando. E você está no lugar certo. Você é a sua pessoa, sua persona transformada, né? Mas eu sinto que eu preciso passar mais emoção, talvez, né? Você diz na rede social? É. Aparecer mais, né? De repente treinando, abrir uns stories ali, fazer mais live, pegar pessoas que estão ali, que têm seguidores ou que têm o mesmo nicho que você, ou amigos mesmo, que você acha que tem pessoas que podem estar nessa situação e aproveitar para falar do seu trabalho, porque aí você troca seguidores, né? Vai renovando a sua base. Isso ajuda bastante. Pode ser um caminho. Legal, obrigada. Nada. E a Lígia, tá ouvindo? Quer falar alguma coisa?
Oi, estou ouvindo sim, estou por aqui, atenta a todos os comentários e dicas, porque como eu estou numa fase diferente, né, a fase inicial de planejamento, enfim, então todo o conteúdo, todas as dicas são muito importantes para eu começar aí esse passo, né, mas a minha experiência é um pouquinho diferente das meninas, então ainda vou arriscar muito e compartilho com vocês também. Está no mudo lá. Aí não adianta, né? Não Não. adianta falar no mudo, né? Muito bom. Bom, eu vou mostrar para vocês agora uma mentoria que eu criei, um novo produto. Por quê? E isso vai acontecer com vocês também. Eu comecei com atendimentos individuais. E aí eu fui reduzindo a minha agenda no individual. Por quê? À medida em que a gente começa a abrir a nossa agenda e a gente começa a sentir os resultados do efeito da estruturação do nosso negócio, das palestras, de tudo que eu fiz, a tendência, tudo que eu mostrei para vocês aqui, a tendência é a nossa agenda ficar cheia e o nosso problema passar a ser outro. Aí o nosso problema é como dar conta dessas pessoas que estão me procurando de uma forma escalonada, onde eu possa atender mais pessoas usando a mesma hora do meu tempo. Então, eu criei uma mentoria em grupo, então agora eu vou passar a atuar mais por grupos, e eu vou mostrar para vocês como que ela vai funcionar. Então, a minha mentoria é a mentoria Transforme e Fature. Transforme vidas através do seu trabalho, e fature para o seu negócio não morrer também, afinal, precisamos gerar recorrência de faturamento para o nosso negócio. Então, o objetivo dessa mentoria é passar conhecimentos de marketing e vendas para as terapeutas, psicólogos, coaches, criarem um negócio lucrativo, gratificante e lotarem a agenda de clientes pagantes, faturando mais de R$ 7.000 todos os meses, mesmo conciliando com outro emprego fixo. Por quê? A gente sabe, né, que quando a gente tem um outro emprego, um outro trabalho, a nossa dedicação, ela fica prejudicada. Então, você não tem ali 12 horas para ficar no Instagram, né, abrindo live o tempo inteiro, fazendo stories o tempo inteiro, porque você tem outras coisas da vida para conciliar. Então, o objetivo da minha mentoria primeiro, trazer os benefícios do grupo, porque quando a gente está em grupo, a gente se ajuda, a gente gera a energia da colaboração, da contribuição, e a gente se identifica com os outros, vê que o problema que está acontecendo não é só com a gente, tem outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Então, essa energia do grupo, ela é muito benéfica. Então, eu vou trabalhar com grupos pequenos, até para manter a conexão do grupo, mas também não me afastar de cada um, porque eu gosto, isso é uma característica minha, eu gosto de mergulhar no negócio que eu tô atendendo, nas pessoas que eu estou atendendo. Então, a ideia da minha mentoria é essa, são encontros quinzenais por 3 meses, no formato Hot Seat, onde eu vou trazer as pessoas, e elas vão falar sobre o seu negócio, o que aconteceu na semana, o que elas estão passando, e elas vão ter também um guia semanal com as tarefas da trilha, essa trilha que a gente vai percorrer juntas. O que seria essa trilha? Primeiro, estruturar o negócio, começar o comecinho, começar o começo, com a redundância, da base, para atender clientes pagantes através de atendimentos individuais, então abordar esses clientes pagantes através dessa estratégia que eu contei um pouquinho hoje para vocês, das palestras, do network, do offline, da rede social, unindo todas essas estratégias, para depois chegar aqui, né, escalar e se libertar um pouco da agenda cheia, porque depois que a gente consegue a agenda cheia, a nossa dor é outra. Puxa, minha agenda está cheia, eu só queria um tempo para respirar. E quando a gente escala o negócio, a gente consegue fazer grupos e também aproveitar o digital, aproveitar os recursos digitais que a gente tem para gravar coisas, fazer infoprodutos, de uma maneira que a gente consiga obter recorrência e faturamento que não necessitem da nossa hora de trabalho. A gente deixa as coisas ali
vendendo por nós, e isso ajuda a gente a reinvestir no nosso negócio e evoluir de outras formas. Então, esse guia semanal com as tarefas é justamente para aproveitar o tempo de quem tem pouco tempo para sentar na cadeira sabendo o que tem para fazer. Então, essa semana eu vou fazer isso, isso, isso. Essas vão ser as minhas tarefas da semana. Durante esses 15 dias, é para desenvolver essas tarefas, então os mentorados vão desenvolver essas tarefas. Chegou no Hot Seat, vai trazer as dúvidas que teve, a gente vai compartilhar o que teve e vai avaliar o resultado, né? Que é o principal é medir o como você entra e o como você faz, o como você sai. Então, isso é importante para mim, para eu medir a eficácia do meu trabalho, é importante para vocês medirem a transformação de vocês, do negócio de vocês. Então, também vou deixar um grupo de WhatsApp com validação em até 12 horas, para aquela dúvida que chega e que não pode esperar o Hot Seat, que acontece bastante. Então, a gente já vai colocando, esse é o prazo máximo de contribuição, minha contribuição, mas contribuição dos outros mentorados está sempre acontecendo ali. Então, esse vai ser o formato da mentoria Transforme e Fature. E a vantagem da mentoria em grupo também é porque ela tem um ticket mais baixo do que o formato individual. Então, essa entrega minha no individual hoje, ela custa R$6.000. E no mesmo acompanhamento com o formato grupo, hoje está por R$2.600, parcelados em até 12 vezes na plataforma Eduz, ou com desconto no Pix também. Então, vou abrir essa oportunidade para vocês em primeira mão, e com um bônus hoje, até meia-noite, para quem fechar, que é uma mentoria individual comigo, olhando só para o seu negócio, só para a sua jornada, só para a sua história, de uma forma personalizada. Então, eu vou encerrar aqui. Vou deixar meu contato com vocês. Essa aula ela vai ser distribuída para algumas pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas o sigilo de vocês vai ser mantido, fiquem tranquilas. E agradeço muito por vocês estarem participando, e eu vou encerrar a gravação agora, tá?